para mais uma aulinha do canal. Eu sou o professor Gabriel Corrêa e hoje a gente vai para tipos de rochas, né? Uma matéria que foi muito pedida. Segue a gente lá no Instagram, que isso é muito importante. A gente consegue editar, pegar alguns dos comentários de vocês, até os pedidos de aula para gravar o que vocês solicitarem, beleza? Não esquece de te inscrever no canal aqui também. Compartilha esse vídeo, ativa as notificações para a gente conseguir sempre mandar quando tiver vídeo novo para vocês, beleza? Essa matéria aqui, gente, é considerada uma matéria mais simples, são os tipos de rocha. Vocês estão vendo aqui, a gente está inaugurando com tipos de rocha, a pedido de vocês, a playlist de geologia. Mas vai ter uma série de outros vídeos, como camadas da terra, os fatores internos de formação do relevo, isso a gente vai botar nessa playlist. Então uma série de outras coisas que podem aparecer aqui e ajudar vocês nessa matéria que muita gente não gosta, mas é maravilhosa, perfeito? Então, dentro desse processo, vocês têm tipos de rocha. O que é uma rocha? Como é que a gente define essa estrutura, né? Basicamente, de forma didática, nós podemos entender a estrutura rochosa como um conjunto sólido mineral, ou seja, uma rocha formada por diversos minerais disponíveis na natureza, né, in natura, formando esse conjunto sólido. E a partir da sua textura, a partir do seu processo de formação, eu consigo ir classificando esses diferentes tipos de rocha. Por que os geólogos se dedicam tanto a essas estruturas? Primeiro, a gente tem todo um motivo na questão mineralógica, ou seja, descobrir recursos minerais a partir do estudo das rochas. E o segundo objetivo, esse muito científico e muito nobre, que é recontar a partir dos registros contidos nessas rochas a história da Terra. Outra matéria disponível aqui nessa playlist é a história da Terra, ou seja, o tempo geológico. Dá uma olhadinha que é uma matéria bem interessante para vocês entenderem esses procedimentos, tá? Daqui, gente, nós vamos ter, de acordo com a textura e a composição química, alguns tipos de classificação de rocha. Fechou? Nos vestibulares caem muito mais as classificações do sentido de textura e formação. A classificação química, rochas máficas, rochas félsicas, aparece muito pouco em provas. E como a gente se foca aqui nas federais e no Enem, a gente vai acabar mencionando, só se vocês pedirem, a gente pode fazer uma aula sobre rochas máficas e félsicas, que já vão aparecer um pouquinho aqui, mas isso é muito mais a composição química da estrutura rochosa. Então, a gente vai se focar naquilo que cai principalmente nas matérias niveladas pelo ensino médio. Quando a gente vem para as rochas por sua formação, vocês têm três tipos de formação: rochas ígneas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. Beleza? Três tipos de formação distintos. Eu posso, em cada um desses tipos, subdividir um pouquinho. Vamos para a primeira, rocha original, aquela que surge, as rochas mais antigas são deste tipo, são as rochas ígneas. A rocha ígnea, gente, ela vem da solidificação direta do magma. O magma, então, ele encontra condições ambientais de se resfriar e ele vai formar uma estrutura mineral, uma estrutura rochosa. Beleza? Eu tenho como reconhecer nesse processo dois tipos de solidificação. Aqueles que ocorrem internamente na crosta, então vocês imaginem a placa litosférica. Outra matéria muito legal que tem aqui, ó, é a tectônica de placas. Dá uma olhadinha. Então, imagine a placa litosférica, essa porção continental, essa porção estrutural que a gente tem ali, tanto continente quanto oceano, formando, né, flutuando sobre a astenosfera. A litosfera, então, gente, ela vai ter zonas de grande extensão, zonas de muitos quilômetros, e zonas mais rasas, zonas onde fica mais fácil para o magma fluir. Se eu consigo compreender que, conforme a gente vai tendo a solidificação, os impulsos do magma, o magma às vezes consegue extravasar por vulcanismo, onde a rocha, onde a estrutura litosférica é fragmentada ou é mais fina, ele consegue extravasar, formando as rochas extrusivas ou vulcânicas. Essas rochas vão se formar em contato com oxigênio direto, então elas solidificam muito mais rápido. Isso é muito importante. Essas rochas, então, são extrusivas ou vulcânicas e solidificam muito mais rápido. É por isso que essas rochas extrusivas, gente, quando eu vou fazer análise de laboratório nela, ela tem cristais muito pequenos. Alguns, inclusive é ótimo. Alguns, inclusive,
invisíveis a olho nu. Então, são rochas mais monocromáticas, são rochas mais homogêneas. O exemplo mais famoso de rocha vulcânica, tem que saber, é o nosso querido, tá aí na tela para vocês, o basalto, né? Uma rocha escura composta por magnésio e ferro, né? Então é muito importante vocês terem o basalto como uma das principais extrusivas, perfeito? Na sequência dos fatos, gente, vocês têm aquelas que não conseguiram ter condições de se formar fora por vulcanismo. Elas vão entrar nas fissuras da placa e lá vão ficar se solidificando, lenta e gradualmente. Essas estruturas vão ter um tempo de solidificação muito mais lento, muito mais gradual, o que permite uma reorganização estrutural que marca uma rocha muito mais heterogênea. Olhem o granito aqui, gente. Reparem no tamanho dos cristais do granito. Olha quantas eu consigo identificar, cores distintas. O granito é uma rocha intrusiva. Teve uma formação interna na litosfera e acabou então tendo, né, como das principais características esta formação mais heterogênea. Eu posso identificar diversas outras formas de rochas intrusivas e extrusivas, gente. Se vocês pegarem um livro de geologia, aqui tem 2, vocês poderiam ver que existem diversas outras formas, classificações para essas rochas. A nível de ensino médio, vale vocês terem esses 2 exemplos bem claros na cabeça de vocês, porque o processo são as rochas mais comuns de cada tipo e esses processos já nos explicam muito. Beleza, gente? Alguma dúvida? Comenta aqui que eu respondo para vocês. Solidificação direta do magma, basalto e granito como as 2 mais importantes. Extrusiva vulcânica, isso é importante dizer, e a intrusiva, eu vou botar aqui que esse nome é um pouquinho mais difícil, também pode ser chamada de plutônica, tá bom? Então anotem isso que é fundamental para as questões. No segundo grupo, gente, esse aqui já pressupõe a ação de agentes externos. Olha só, já estou trabalhando no campo da geomorfologia também, né? Então eu tenho ação de vento, eu tenho ação de chuva. Ele pressupõe uma série de processos que a gente vai ver nesta playlist de agentes externos numa próxima aula. Mas é importante vocês saberem que as sedimentares, elas são uma solidificação de resíduos de outras rochas. Ou seja, ela não é uma rocha primeira, ela até pode ser original para outra rocha, num outro processo, mas ela é formada já ela mesma por rochas que foram largando os seus resíduos. E ela vai ser classificada de acordo com o processo de origem do resíduo. Vou repetir. A rocha sedimentar vai ser classificada de acordo com a origem do resíduo. Olha que interessante. A origem do resíduo pode ser clástica, ou seja, na porrada, perfeito? Onde o vento, algum agente erosivo, desgastou e arrancou pedaços, formando diferentes tipos de grãos, como silt, argila, areia, perfeito? Que são o cascalho, que são tamanhos de grãos de sedimento. Esse sedimento foi arrancado por um agente de forma impactante, clástica, perfeito? Aqui vocês têm as rochas sedimentares mais arenosas, como, pasmem vocês, o arenito. O arenito na tela aí para vocês. Bom, gente, quando vocês veem isso na questão do arenito, vocês conseguem identificar uma outra característica das rochas sedimentares que é sensacional. Ela é marcada por estratificações. Se vocês olharem, eu vou deixar o arenito mais aqui do ladinho, se vocês olharem para o arenito, ele tem pequenos caminhozinhos de cores distintas. Essas estratificações são tempos distintos de deposição que foram se solidificando. O processo, então, uma camada de depósito de sedimentos em cima da outra, vai aumentando a pressão nas camadas inferiores e promove um processo de solidificação. Uma rocha sedimentar, gente, as estruturas sedimentares, como as bacias, que são grandes áreas de estruturas sedimentares, elas são sensacionais porque elas gravam muitos registros climatológicos, biológicos, perfeito? Como os fósseis. Então, eu consigo nas rochas sedimentares eu consigo achar diversas formas de registro que nos permitem recontar a história da Terra e também recursos fósseis,
como os combustíveis fósseis. Beleza? Clássico, ficou claro? A rocha química, gente, ela já não tem um processo de quebra e deposição. Ela já passa por um processo muito mais diferenciadinho, que é a dissolução. Uma rocha, por uma relação com um solvente, como a água da chuva, a água de climas úmidos, começa a perder alguns dos seus minerais que são dissolvidos nesse líquido. Esse líquido, por algum motivo, pode sofrer uma recristalização, ou seja, ele pode se revelar como uma estrutura sólida. Então, eu retiro aquilo que é solúvel, eu transporto aquele elemento que é solúvel e depois, com condições ambientais específicas, evaporação da água, eu sofro ali uma redução e uma cristalização. Deu para entender? A gente tem como características muito famosas dessas estruturas químicas as rochas calcárias, né? Como as estalactites e as estalagmites, perfeito? Então essas estruturas são depósitos de cálcio que não se formaram ali porque alguém depositou sedimentos desse elemento. Não, foram uma dissolução que forma uma rocha química. Na tela para vocês. Quero ver se um dia eu errar essa edição, eu vou ficar parado aqui, olhando para a câmera. Tipo... Foi! Então, dentro desse processo, orgânicas. Passando das químicas e agora vamos para as orgânicas. As orgânicas, a gente já diz o nome, né? Elas são derivadas da vida. Isso é fundamental. Eu tenho uma participação ativa de algum agente biológico. Seja porque ele é o resíduo biológico, seja porque ele vai ter condições ativas na formação dessa estrutura rochosa. O que é importante vocês saberem aqui? Vocês têm uma forma, quando eu falo, por exemplo, de carvão mineral, eu estou trabalhando com formas vegetais que foram soterradas e a liga de carbono que forma essas estruturas vegetais é que é a base do processo de formação dessa rocha carvão mineral, rocha orgânica. Perfeito? Outra coisa, os recifes de coral. Existe toda uma relação química entre as composições dos minerais disponíveis na água do mar e a formação de estruturas rochosas, que são os recifes de coral. Então vocês têm aí uma participação ativa da vida, rocha orgânica. Fechou, gente? Eu acho que essa aqui é a classificação um pouquinho mais chata, tá? Vamos para as metamórficas agora. Então, dentro desse processo, as metamórficas são aquelas transformações que uma rocha, uma estrutura pré-existente vai transformar, vai acontecer porque ela está sofrendo aumento da temperatura e aumento da pressão. Ou seja, há uma mudança na condição ambiental onde essa estrutura rochosa estava posicionada. Seja numa colisão de placas, seja na proximidade de um vulcão, seja na sobreposição de camadas que aumentam a pressão. Então, algum fator mais brusco, mais catastrófico, mais rápido, ou fatores que demoram milhares de anos, estão submetendo as rochas que existiam numa condição de transformação. Ela vai se amassar, mudando toda a sua estratificação. Dependendo da pressão e da temperatura, ela pode inclusive sofrer novas reações químicas, revelando cristais distintos. Perfeito? Então ela se transforma completamente, química e fisicamente. O fator aqui é aumento da temperatura e da pressão. Metamorfose, a transformação da forma, né? Para além da forma. Então, vocês têm a ortometamórfica e as parametamórficas, tá? Isso aqui é bem simples, gente. É de acordo com a rocha de origem. Se eu transformei o meu querido granito, que é uma rocha magmática, uma rocha ígnea, o granito foi transformado, ele vai mudar a sua textura, ele vai mudar as suas características, trazendo aqui uma rocha diferenciada. O granito, por exemplo, ele vira gneiss, ou gneiss, como se vocês quiserem pronunciar, tá? Então o granito, ele vai se transformar. Como a origem é uma rocha ígnea, vocês têm aqui uma rocha ortometamórfica. Fechou? Se a origem rochosa é sedimentar, vocês têm aqui a formação parametamórfica. Uma das condições mais famosas que vocês vão encontrar de parametamórficas é o mármore, gente. Olha o mármore na tela. Então vocês percebem direitinho que o mármore, por mais pressionado que ele seja, por mais amassado, ele também tem características de estratificação, revelando que a sua origem é uma rocha sedimentar. Gente, nessas dinâmicas de metamórfose, voltando aqui para a tela,
nessas dinâmicas de metamórficas que vocês estão vendo, vocês vão identificar processos muito distintos de formação. Aumento da temperatura e da pressão são as principais causas deste processo. Deu para entender? Sim? Então, são rochas que seguram altíssimas temperaturas e, dependendo da sua origem, podem inclusive conservar matéria orgânica com papel combustível. Mas isso a gente vai ver em recursos energéticos, tá bom? Então, metamórficas, rochas que sofreram alta transformação. Gente, aqui eu já meio que fui explicando isso porque uma coisa é consequência da outra. Mas vocês têm como uma continuação dessa aula os ciclos das rochas. Não é uma matéria nova, é a mesma aula, né? Então, ígneas, metamórficas, sedimentares. Se vocês prestaram bem atenção, vocês viram que uma pode se transformar na outra de acordo com as condições ambientais. E isso é importante, ó. A ígnea, como a nossa rocha original, aquela rocha que se forma pela solidificação do magma, pode sofrer erosão, pode ter os seus sedimentos transportados e pode sofrer, anotem este nome, diagênese, ou seja, os seus sedimentos se solidificam numa nova rocha que vai ser sedimentar. Ficou claro? Então, a própria ígnea pode dar um material da sedimentar a partir do momento que ela for perdendo resíduos e se ressolidificar por diagênese. Fechou? A ígnea também pode sofrer direto pressão, aumento da temperatura e se transformar direto em uma metamórfica. Deu para entender? Ígnea, dois caminhos. Fechou? Depois, gente, a sedimentar pode passar pelo mesmo processo, sofrendo aumento da pressão, aumento da temperatura e um pouco antes dela se fundir, dela se derreter, para virar material derretido, né? A gente vai ter a sua metamorfose. Essa metamorfose gera também um caminho da sedimentar para a metamórfica. Um caminho direto. Fechou? Esse caminho passa por metamorfose, transformação. Aumento da temperatura e da pressão como base. Vocês podem ter uma estrutura metamórfica, gente, que está lá, toda transformada, toda alterada, mas está exposta ao meio ambiente. E aí, o meio ambiente não vai perdoar, né? Começa a lascar ela em sedimentos, e do nada aquela metamórfica que já parecia estar no fim da sua vida para se transformar em ígnea novamente, ela vai virar uma sedimentar, porque ela liberou os sedimentos para uma nova rocha sedimentar. Se não seguir esse caminho, qualquer rocha faz o padrãozinho, ó, tirando essas movimentações ali de uma para outra, ígnea, sedimentar, metamórfica, derreteu, passou por fusão, solidificação, é ígnea de novo. Então, por isso que é um ciclo. Elas se transformam, gente. Eu sempre gosto de passar esse videozinho aqui, ó. Vai aparecer aqui, ó. Esse videozinho é interessante que ele brinca para as crianças, né, gente? Vocês que estão querendo fazer um Enem podem olhar a título de diversão. Mas ele brinca com a história de uma rocha que um dia ela foi uma montanha, aí ela foi se transformando, foi utilizada pelo ser humano, e aí conta todo um ciclo de transformação dela desse jeito animado aqui. Beleza? Gente, essa matéria é tranquila. Eu acho que ela tem muita informação e isso, para quem nunca foi a campo, acaba sendo um pouco mais chato, mas a base é isso aqui, tá? Beijo pra vocês. Curte, compartilha, né? Se inscreve no canal que é muito importante. Valeu!